A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez um motivo de muita alegria, motivo de honra mesmo, poder estar aqui louvando ao Senhor e poder também estarmos estudando, né? Trazendo um pouco mais de estudo, né? Das Escrituras, do Evangelho, poder falar um pouquinho sobre Deus e tentar aplicar isso em nossas vidas. É sempre um motivo de muita alegria. Amém. E hoje, né, mais uma vez, nós vamos trazer mais um estudo, continuando aqui os nossos estudos no livro do profeta Ezequiel. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs para fazermos uma oração ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, diante do Teu trono agora, Pai, para mais um estudo, onde rogamos, pedimos e agradecemos, pois temos a certeza de que o Senhor está entre nós e que Teu Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Ajudador, nos dê hoje o discernimento, o entendimento da palavra, para que essa palavra possa frutificar em nossos corações e que possa nos ajudar, através da expansão da nossa consciência, a termos uma vida aqui neste mundo carnal, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, vou convidar todos para abrirmos nossas Bíblias no capítulo 29 do livro de Ezequiel. Profecia contra o Egito. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 16. Ezequiel 29. Amém? Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado aos animais da terra, e as aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste, e lhe rasgaste o ombro, e encontrando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz,
Eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e o farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Amém? Então esse texto que eu acabei de ler é a primeira profecia de Ezequiel contra o reino do Egito. Eu li a primeira porque, na verdade, são 4 capítulos em que Ezequiel fala só sobre o Egito, do capítulo 29 ao capítulo 32. Não teria como eu ler todo o texto de Ezequiel que fala sobre o Egito. Então eu li a primeira profecia, mas vou trazer o estudo geral, pegando aí todos esses capítulos que falam, sobre o Egito, para ter um entendimento geral de como foram essas profecias de Ezequiel. Então, durante muitos séculos, o Egito ele tinha sido o principal rival ali dos poderes mesopotâmicos. Poderes mesopotâmicos ali daquela região da Mesopotâmia. Então nós podemos falar de 3 grandes impérios, 3 grandes reinos que tiveram ali, além do reino de Israel. Israel mais 2. O reino assírio, que teve a sua magnitude ali até mais ou menos o século 7 a.C. E depois, são 3, aliás, fora Israel, o reino assírio, a gente conta com ele, mas depois ele caiu, e aí erigiu o reino babilônico, e o reino egípcio ficou ali aquele tempo todo. Ele não foi um reino que até então ele tinha sido conquistado, ele tinha caído. Os assírios, num primeiro momento, foram um reino que a gente vê na Bíblia, foram muitas guerras contra o povo de Israel, houveram muitas batalhas, e depois veio a Babilônia, que com a queda da Assíria ela se levantou como o poder maior ali na Mesopotâmia, e crescendo a tal ponto, como nós vamos ver aqui, de poder enfrentar e conquistar tanto o reino de Israel quanto o reino egípcio. Então, esses capítulos aqui são profecias que Ezequiel faz, vocalizando ali a palavra de Deus, mostrando que o Egito não teria poder suficiente para resistir à queda determinada por Deus, E essa queda seria executada também pela Babilônia. Então, da mesma forma que Deus usaria os babilônios para punir o povo de Israel, ele também usaria os babilônios para humilhar os egípcios. Então, nesses capítulos, e o interessante dessas profecias de Ezequiel, que ele
registra inclusive as datas, né, em que elas são proferidas, e pelo registro dessas datas a gente vê que, como eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez, são profecias que aconteceram num lapso de tempo ali próximo, dentro de 3 anos, o que Ezequiel estava falando aqui que iria acontecer. Então são 4 profecias contra o Egito, né? Essa que eu li foi a primeira, aí a partir do versículo 17 até o final do capítulo é a segunda, depois no início do capítulo 30 é um lamento, né, que Ezequiel faz sobre o Egito, uma forma de profecia, mas de lamentação. Aí depois vem um terceiro julgamento, que está ali no final do capítulo 30, um quarto julgamento no início do capítulo 31, mais um lamento agora por Faraó, e ele finaliza também com uma lamentação sobre tudo, sobre o rei, sobre o Faraó, sobre todos os acontecimentos. Então são 4 profecias e 2 lamentações. Eu vou falar rapidinho aqui sobre cada uma delas. As anotações que eu trouxe são bem simples. Eu acho que é um contexto histórico, mas é interessante a gente saber, principalmente a gente ver e entender tudo que aconteceu com o reino do Egito, né? A primeira coisa que a gente precisa ter noção era o tamanho do poder e da riqueza do reino egípcio naquela época, antes da queda. A gente sabe que quando o povo de Israel esteve cativo no reino egípcio, era o reino mais poderoso, né, da terra, considerando a terra conhecida ali, né, do contexto bíblico. Não vamos entrar aqui em detalhes, que poderia existir reinos no Oriente, antigos também, mas que os povos, o povo hebreu não tinha contato. Então, dentro ali do que a gente chama, né, dessa Mesopotâmia ali, uma parte da África, o Oriente Médio, como a gente conhece hoje, o reino mais imponente, o reino mais rico era o reino egípcio. Depois veio o reino babilônico, o reino assírio e o reino babilônico, mas o primeiro, o mais poderoso, o que primeiro conseguiu ter toda essa opulência, toda essa demonstração de riqueza foi o reino egípcio. Então Ezequiel começa com a primeira profecia, onde ele fala que o Egito ele vai ser condenado pelos crimes cometidos contra Israel, né? Essa profecia ela foi dada 1 ano depois da Babilônia já ter sitiado Israel. Sei que vocês vão lembrar aqui que quando nós estudamos as parábolas, né, de Ezequiel, vocês lembram que o último rei de Israel, antes de cair, ele ainda foi ludibriado ali pelos egípcios, né? Os egípcios ainda tinham um certo desejo, uma certa vontade de alguma forma vencer o reino babilônico. Mas com a queda de Jerusalém, que poderia ser ali em tese um aliado dos egípcios para derrotar a Babilônia, as pretensões egípcias ficaram mais difíceis, né? Então, mas mesmo assim, como o reino egípcio, ele se exaltava, né? Até quando eles ludibriaram esse último rei de Israel, eles utilizaram essa arrogância, essa autoexaltação de como eles não dependiam, né, do poder de Deus, eles não acreditavam e zombavam, né? E eles não aceitavam que a própria opulência do reino dependia muito, né, do rio Nilo, né? Toda a organização econômica ali do Egito dependia do rio Nilo, e que era uma criação de Deus, né? Como uma criação natural. Então o Egito seria castigado, aí Ezequiel usa a simbologia, né, que as parábolas, como nós já tivemos oportunidade de falar aqui, outras vezes sempre usava símbolos, falando que o Egito seria castigado como um crocodilo
e peixes jogados no deserto, né? O Egito não apoiou o povo de Israel na sua necessidade, ludibriou o rei de Israel, né? E por isso seria castigado por Deus. Devido aos crimes, né, deste povo, o castigo do Egito seria severo. E depois do castigo, que eu acabei de ler, de 40 anos, os egípcios seriam restaurados à sua terra, mas não seriam exaltados à posição de um império mundial. Então, hoje a gente vê que é uma profecia que se cumpriu. O Egito hoje, dessas nações antigas, é a única que ainda existe. Eu estou falando Egito, Assíria e Babilônia. O Egito é o que existe. Mas não tem mais a importância que tinha como naquela época. Hoje o país, o rei do Egito, o país do Egito é um país sem importância dentro do contexto mundial, não é um país mais rico, vive praticamente só de turismo, né? E você vê que não tem participação nas cúpulas, em discussões de grande importância, ou seja, se tornou um país realmente pequeno. A segunda profecia, que está ainda no capítulo 29, mas na segunda parte, aí Ezequiel já traz a profecia de que o Egito seria entregue a Nabucodonosor. Então aí também é uma profecia que vem datada, do versículo 17 lá atrás, no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia. Então traz a data, e essa data foi pouco tempo depois da queda de Tiro. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui também, né? Então, conforme os registros históricos, a Babilônia atacou o Egito aproximadamente 3 anos depois dessa profecia. Então, o que eu falei, como ele datava as profecias dele, você consegue fazer uma verificação histórica dos fatos, né? Então, essa data que ele coloca aqui, dentro desses estudos históricos, corresponderia a 3 anos antes, ou seja, uma profecia que se concretizou em 3 anos, né? O cerco de Tiro por Nabucodonosor, como nós já estudamos aqui, levou à subjugação daquela cidade aos babilônios, mas não rendeu espólios suficientes para financiar a longa caminhada babilônica, porque Tiro era uma cidade mercantil, portuário, mas não era um reino tão rico assim como o reino egípcio. Então Deus pagaria o salário dos babilônios. Olha só como Deus ele coloca na boca de Ezequiel de que a Babilônia estava sendo usada por ele para a punição pelas iniquidades de todos aqueles povos ali. E Deus pagaria o salário dos babilônios, permitindo que tomasse os despojos do Egito. O castigo do Egito, então, seria uma forma de paga, vamos dizer assim, né? de financiar ali toda essa empreitada, né, de Nabucodonosor. E Deus aqui ele está mostrando que quem traz prosperidade ao povo é Ele, Deus, e não aquela arrogância que o Egito se arvorava ali em falar que eles aqui tinham toda essa prosperidade, que poderiam eles, os egípcios, prosperar a nação de Israel, se Israel tivesse se unido a eles. Continuando, aí já no capítulo 30, né, vem a profecia de que o Egito será conquistado pela Babilônia. É uma continuação, né? Ele avisa. Primeiro ele fala o porquê, os porquês, né? Porque o Egito ficou contra Israel, porque o Egito se exultou, né? Porque o Egito tentou, de certa forma, ludibriar Israel, e agora Ezequiel traz a profecia onde o Egito e seus aliados cairiam, né? Então Deus usaria a Babilônia como seu instrumento de justiça para castigar o Egito e seus aliados. E ele até cita os aliados aqui no texto, né? Etiópia, Put, Lud, Arábia, todos eles seriam castigados.
A abrangência desse julgamento é frisado por essas situações de vários lugares ali, dessas regiões do Egito. Depois vem, né, e essa aqui é uma profecia e uma lamentação que ele faz, né, pelo Egito. E depois ele lamenta também pelo faraó, profetizando, né, que aí já vai estar no final, a partir do versículo 20 desse capítulo 30. E ele também cita a data, lá, no 10º ano, no mês primeiro, aos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: eu vou quebrar Faraó, quebrarei o braço do rei do Egito. Né? Quebrar aqui como uma forma de quebrar o poder mesmo, né? De quebrar todo aquele poder dominante. Já tinha tido uma passagem que Deus havia quebrado o braço do faraó, por falta de tratamento não tinha recuperado, não conseguiria tomar a espada. Agora quebraria o outro braço, deixando o rei totalmente incapaz de se defender. E na profecia ele fala que ao mesmo tempo, de outra sorte, ele fortaleceria os braços do rei da Babilônia e lhe daria sua espada para vencer os egípcios. No capítulo 31 já vem a profecia falando sobre o destino do Egito, né? 2 meses depois dessa, ele já vem com essa outra profecia, porque ele também cita a data, né? Então, e essa profecia começa com uma pergunta: a quem pode se comparar a grandeza do Egito? Quem é semelhante à tua grandeza? A Síria? A Síria foi usada como exemplo. A Síria, aí ele usa a simbologia ali do cedro do Líbano, né, que seria uma árvore majestosa, é a árvore que, né, supostamente estaria no jardim do Éden, superior a todas as outras árvores. E tal qual o reino do Egito, essa árvore se exaltou, foi cortada, humilhada, quando Deus entregou na mão dos seus inimigos. Então, da mesma forma, né, eles se exaltaram em sua grandeza, tanto a Síria quanto o Egito, por isso que eles foram entregues nas mãos dos inimigos. E nessa profecia, Ezequiel também continua usando o simbolismo. Ele usa o simbolismo em todas elas. Acho que é legal depois todo mundo ler, se tiver oportunidade, ler os 4 capítulos na sequência, que ajuda muito no entendimento do que a gente está falando, de todas essas simbologias de crocodilo, do cedro. E agora ele compara essa queda como se fosse uma procissão funerária, em que o morto desce a cova. Da mesma maneira, Deus faria o rei do Egito descer a cova da morte. Usando o simbolismo, ele faz, né, de como era esse simbolismo aí do cortejo fúnebre mesmo, era o que aconteceria com a nação do Egito. E depois, no início do capítulo 32, vem a lamentação contra o faraó, né? Aqui ele volta a usar a mesma simbologia lá da primeira profecia do crocodilo, né? Só que agora quem é o crocodilo é o faraó, que seria apanhado na rede de Deus e puxado para fora do rio pelos povos. E o faraó, representando o Egito, seria jogado em campo aberto, onde os animais comeriam sua carne. A queda desse rei e do seu povo é descrita através de figuras fortes, né, de simbologias fortes, que sugerem o fim ali daquele reino mesmo, né? Então e as nações lamentariam o castigo do Egito, né, subjugado pela Babilônia. E depois dessas lamentações das nações, o Egito descerá a cova. Ele usa novamente essa simbologia. E ele vai finalizar o capítulo 32, já mantendo ainda essa simbologia, falando de que aí realmente o Egito desce a cova, né?
é para falar mesmo que, apesar de toda a beleza, de toda a grandeza, de toda a imponência do Egito, ele vai descer a cova e vai tomar seu lugar no meio dos incircuncisos, ou seja, serão espalhados mesmo, né? Ele passa na frente dos outros mortos, nações ímpias já castigadas por Deus, né? E tudo isso em função, em consequência da sua crueldade. Então, no final, é Deus que causa espanto no coração dos valentes, que seria o faraó e seu povo. Então, essas foram as diversas profecias, né? Acho que é a parte do texto de Ezequiel onde que ele dedica maior tempo a uma única nação, que foi essa nação do Egito. É muito interessante, né? Porque a gente que gosta de ler, de estudar a história um pouquinho, o que a gente vê da grandeza da nação egípcia naquela época, né? Eles praticamente iniciaram tudo a parte da escrita, com os hieróglifos. Tem as pirâmides do Egito que até hoje muitos estudiosos questionam como que elas foram construídas, como que eles conseguiam erigir monumentos tão grandiosos, né? Esfinge, todo esse contexto que a gente conhece, que era dessa época de uma opulência muito grande e que acabou sendo reduzido à memória, né? Hoje o reino egípcio não tem mais essa imponência. Então, enquanto Ezequiel e a maioria dos outros profetas do Antigo Testamento, eles vocalizavam o relacionamento de Deus com a nação escolhida, que era Israel, este fato dessa nação, de Israel ser a nação escolhida, não isentava as outras nações de responsabilidade diante do Senhor. Deus é Deus de tudo, de todos, né? A escolha pela nação de Israel, isso a gente sabe, o pastor Botó já ensinou, já falou isso aqui várias vezes, foi a nação que Deus escolheu para poder trazer ali os ensinamentos dele, para ter um povo que poderia, através do exemplo, que acho que seria a intenção, né, estou falando do Antigo Testamento, a intenção da lei, que eles servissem de exemplos para aqueles outros povos, ou seja, a intenção era o quê? Que os outros povos reconhecessem o poder de Deus através da nação de Israel, que foi uma grande nação guerreira, uma grande nação conquistadora, mas o que acontecia era justamente o contrário. Israel ia lá, conquistava, Deus mandava cortar toda a relação pagã daqueles outros reinos, mas o que Israel fazia era misturar com aquele paganismo ali, e em vez de estar levando o exemplo, estava trazendo elementos pagãos das outras nações para dentro de Israel, ou seja, todos eles erraram. Mas não seria apenas Israel que sofreria o julgamento de Deus, né? Então a soberania de Deus, ela se projeta sobre todos. Então aqui a gente está vendo como essas nações, né, que sobreviveram durante séculos com pouco ou quase nenhuma preocupação com a vontade de Deus, como elas se mostravam injustas, idólatras, arrogantes, e que mesmo Deus tendo tolerado esses procedimentos, né, dentro do propósito dele, dentro de determinado tempo, um dia a justiça de Deus viria sobre os transgressores, né? E não tem como a gente deixar de trazer isso para os ensinamentos dos dias atuais que nós vamos falar agora. Duas expressões em todo esse contexto aqui desses capítulos, elas estão muito presentes, e que é o que vão trazer esses ensinos para a gente finalizar o nosso estudo. Saberão que eu sou o Senhor, Deus falando através da boca de Ezequiel. Eles têm que saber que eu sou o Senhor e não aqueles cultos pagãos, aqueles deuses, né, que eles inventavam lá. Os egípcios então era Deus Sol, Deus Lua, Deus Cachorro, Deus Gato, tinha Deus de tudo quanto é tipo, eles idolatravam, né? E a outra expressão é, porque também eu pus
o meu espanto na terra dos viventes. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo, sim, afrontava a Deus e o espantava. E eles não ficariam impunes de julgamento, como a gente está vendo que todas essas nações que a gente está trazendo aqui nas profecias de Ezequiel, elas realmente foram punidas de acordo com a palavra, com o que, né, o profeta profetizou. Então, para finalizar, o que nós podemos trazer de ensinamento para nós, né? Que não somos judeus, não somos egípcios, mas servimos ao mesmo Deus que o julgou, e que nós também não estamos isentos de sermos julgados de acordo com as nossas atitudes, com aquilo que a nossa consciência nos traz e nos impele a agir. Primeira coisa que a gente pode falar sobre essas profecias é sobre a soberania de Deus, que ela deve ser indiscutível e indubitável, né? Independente da nação, de governo, de política, independente da gente estar vivendo num mundo incerto e turbulento, com muitas guerras, com muita maldade, com todo esse império, esse domínio de trevas que existe no mundo mesmo, a gente sabe, o Tocó fala direto que o mundo é que é caído, né? Mas nós sempre devemos lembrar que a soberania de Deus, Ele está no controle e que Ele tem um plano para todas as coisas. Saber desses planos é outra. Eu não sou procurador de Deus aqui na terra e acho que quem se coloca nessa condição está errado. Porque a gente tenta entender os estudos, ver o que aconteceu e saber que de alguma forma existe um plano. Como vai ser, quando. Eu não faço nem ideia e nem me preocupo com isso. Me preocupa em a gente fazer o que é correto enquanto a gente está aqui, e uma dessas coisas que a gente deve fazer e entender é esse primeiro ponto que eu trouxe, é a gente sempre ter essa certeza da soberania de Deus. É Ele quem sabe que todas as coisas estão no controle. Outro ponto que a gente pode trazer também, que essas profecias elas nos alertam sobre a importância da gente não confiar na nossa própria força ou no nosso próprio poder, como fez o reino egípcio. Eles se julgavam donos de todo o poder ali naquele mundo, né? Naquele pedaço do mundo ali que na época era onde as coisas aconteciam. Então o Egito ele foi punido por sua arrogância em pensar que poderia se exaltar acima de Deus. E a gente também pode cair numa armadilha dessa, né? Talvez não de exaltação, mas de autossuficiência, de achar que nós não dependemos de Deus, que nós dependemos apenas de nós mesmos, que nós dependemos da nossa força do trabalho, ou da nossa inteligência, ou de qualquer outra habilidade que nós possamos possuir, mas nós não podemos cair nesse engano, qualquer que seja a nossa condição. Se a gente tem uma condição de ser muito trabalhador, ou de ser muito inteligente, ou de ter uma determinada habilidade, ou um certo dom para alguma coisa, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. E por isso que nós devemos ser fiéis e obedientes a Ele. Porque da mesma forma que Ele dá, pode ser tirado, e se nós formos dependendo de nós mesmos, da nossa autossuficiência, nós podemos cair na armadilha da arrogância e cairmos. E, finalizando, o último ponto que eu trago também para a reflexão dos irmãos, é da gente lembrar que existe a justiça de Deus, sim. Deus julga. Como Ele julgou esses reis, Ele também vai nos julgar pelos nossos atos, né? E muitas vezes a gente pode parecer que, estava até conversando aquele dia lá em casa sobre isso, e isso cabe aqui, da gente achar que os injustos ou os ímpios prosperam, e às vezes a gente muitas vezes não está prosperando, ou está passando por uma dificuldade, e pode questionar a justiça de Deus e pensar assim, mas é injusto, eu sou cristão, eu sigo o Evangelho e estou passando por essa dificuldade, enquanto meu vizinho, que é um ateu,
um gandaeiro danado está lá, rico e esbanjando. Isso é um pensamento que pode passar na nossa cabeça a qualquer momento. Mas aí a gente tem que lembrar disso que nossas ações têm consequências, mas a justiça, ela é de Deus. E a justiça de Deus é infalível. Mas se nós pegarmos esse ensinamento como primeiro da soberania de Deus, de que Ele está no controle, Ele sabe de tudo, Ele é que tem um plano. Se hoje a gente está com o nosso pensamento mundano, achamos que estamos numa posição de injustiça, porque eu sou cristão e estou passando por uma dificuldade, aquele que não é, aquele que às vezes é ímpio e que é mau, está passando por uma situação em tese de prosperidade, nós estamos errados, porque aí nós estamos invertendo o papel, como se nós estivéssemos fazendo um papel de julgador, porque eu estou entendendo que isso é injusto, mas o julgamento é de Deus, ele tem um propósito, mas que nós não saibamos, o propósito é dele, então nós temos que acreditar na soberania e na justiça de Deus. Amém?